E aí, pessoal? Essa aqui é a primeira aula do nosso curso e a gente vai ver um pouco sobre a definição de processo. Imagine que você acordou com uma vontade muito grande de cozinhar, mas você não tem muita certeza do que você quer fazer ainda. Aí, depois de pensar um pouco, você chega na conclusão que você quer fazer um bolo. Só que não é tão simples assim, porque você não lembra de cabeça tudo o que precisa para fazer esse bolo. Então você vai até na internet e pega uma receita. Com essa receita na mão, você vai começar a ler. Então você descobre que você precisa de alguns ingredientes a mais para fazer, que você não tem tudo em casa. Você vai até o mercado, compra tudo o que precisa, chega na sua casa com a receita, os ingredientes e agora você está pronto para fazer o bolo. Você vai demorar um tempo para fazer tudo, você vai ter que misturar os ingredientes na ordem correta, você vai ter que colocar para assar, você vai ter que esperar assar. E aí depois que esse tempo passar, você consegue ver se o bolo está bom ou não. E aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com o processo? Pela definição original, processo é uma sequência de tarefas ou atividades que, ao serem executadas, transformam insumos em resultados com valor agregado. Quando você pegou esses ingredientes, que no caso seriam os insumos, e você misturou eles, você fez um bolo. O valor desse bolo não é o mesmo valor que o dos ingredientes. Imagine que você gastou R$ 10 em ingredientes, mas o seu bolo vale 15. Esses R$ 5 a mais é o que a gente chama de valor agregado. Ou seja, o produto final vale mais do que a soma dos seus componentes. E o processo é exatamente isso. É a sequência de atividades ou tarefas que pega esses insumos e transforma em algum produto final que vale a mais. E aí, qual que é a grande diferença disso daqui para um projeto? O processo você faz ele de forma que você possa repetir. Já o projeto não. O projeto ele tem caráter único, ou seja, você vai projetar algo e você vai fazer aquilo apenas uma vez. Quando você quer fazer um prédio, por exemplo, você tem a planta do prédio, você tem o conjunto de materiais e funcionários e você constrói ele. Se você pegar a mesma planta, comprar o mesmo conjunto de materiais e colocar as mesmas pessoas para fazer um outro prédio igualzinho, ele não vai sair totalmente igual ao outro, porque a condição climática quando foi construído é diferente. O solo em que ele foi colocado é diferente. Enfim, são vários fatores que mudam da construção de um prédio para o outro. Aqui no processo você não tem esse problema. Os processos têm caráter de que eles vão ser repetidos sob a mesma condição. Um exemplo disso é a linha de montagem de alguma empresa. Você vê vários produtos passando nas mesmas etapas e ganhando as mesmas peças. Você tem máquinas que fazem isso. Se você pegar alguma das empresas que fabricam garrafas de plástico para refrigerante, você vai ver que ela faz milhares de garrafas por minuto, todas idênticas umas às outras. É a mesma quantidade de plástico, a mesma quantidade de ar, o mesmo molde, enfim, isso é um processo. Para você reconhecer um processo, quando você bate o olho, você tem que considerar esses 5 elementos. O primeiro é o quê? Fornecedores. Ou seja, sempre vai ter alguém ou algum outro processo que fornece coisas para o processo atual. Essas coisas são as entradas, que são o conjunto de recursos que você vai precisar para utilizar dentro do processo, que no caso são pessoas, são materiais, são insumos, informações, é uma coisa importante. Essas entradas elas caem dentro do processamento. E aqui nessa parte você vai ter um conjunto de métodos e procedimentos para manipular esses recursos. No nosso exemplo do bolo, é a receita. Então você não pode misturar os ingredientes na ordem que você quiser. Você não pode colocar o leite no forno e depois misturar a farinha. Não, isso não faz sentido. Você precisa ter uma sequência correta de passos a seguir. E isso é definido aqui pelos procedimentos e métodos. Tudo isso daqui gera o que a gente conhece por saídas, que elas vão ser produtos, serviços, informações, resíduos, enfim, são diversos tipos de saída
que obrigatoriamente saem depois do processamento. E aí, todas as saídas sempre vão ter um cliente. E você pode ter outro processo como cliente, ou até mesmo esse mesmo processo aqui. Um exemplo disso é quando você tem retrabalho. Ou seja, mesmo depois de processar tudo, o seu produto não ficou bom o suficiente e ele vai precisar voltar para poder fazer de novo. Então, o seu cliente é o mesmo processo que gerou a saída. E esse aqui é o conceito básico de processo. Nos próximos vídeos a gente vai abordar um pouco mais sobre cada um desses pedaços aqui, ou seja, cada uma das etapas do processo, e a gente vai entender melhor como que cada uma delas funciona. E é isso aí, pessoal.